Darwin, o advogado do design inteligente e mestre da persuasão? Um grande olá a todos, e olha, a gente está aqui hoje para falar de um dos tópicos mais interessantes e mais importantes sobre Darwin. Então eu conto com vocês para ficar até o final do vídeo, porque se vocês forem aprender uma coisa sobre essa questão de design inteligente, seleção natural, vai ser nesse vídeo. Se vocês ficarem aqui por 10, 15 minutos, vocês vão pegar um conteúdo muito grande, então vamos começar. O material que eu tirei aqui hoje é do John Angus Campbell, tá? Ele é um retórico da ciência, ou seja, ele analisa a ciência através da retórica. Ou seja, como que os escritores eles estão usando as técnicas de persuasão, a retórica, para fazer com que tu acredite nas teorias deles. Aqui é importante ver o seguinte, não interessa se a teoria está certa ou errada. Ele está vendo isso pela forma de persuasão. E no final do vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão da exatidão ou não da teoria de Darwin, mas agora a gente vai ver a questão da persuasão de Darwin e como ele advoga o design inteligente para isso. Então, a gente vai começar com o seguinte. Na época que Darwin publicou A Origem das Espécies, as pessoas já estavam acostumadas com a ideia de que a natureza orgânica ela era uma consequência de um design inteligente. Como assim? Então, existe uma inteligência por trás do desenvolvimento da natureza. Mas aí Darwin está querendo te convencer de que a evolução das espécies, elas se deram através de uma mera chance, num tempo muito grande. Então, através do processo da seleção natural, as espécies foram se desenvolvendo, tá? Com elementos de chance aí no meio. Só que aí como é que tu vai convencer as pessoas de que o processo evolutivo é mera chance se eles acreditam que existe um design inteligente, que existe uma inteligência por trás do desenvolvimento das espécies? Uma das técnicas da persuasão é quando tu quer convencer alguém de algo, tu tem que partir das premissas que eles já aceitam. Então o que Darwin faz? Ele invoca o próprio design inteligente para superar e descartar o design inteligente. Como assim? A gente começa vendo isso já na parte da própria linguagem que ele usa. Então a gente vê aqui, seleção natural. Seleção envolve uma inteligência. A gente seleciona coisas com o nosso intelecto. A seleção, ela é consciente, então ela não é um mero produto da chance. Então ele teria que usar um termo tipo peneiragem, uma coisa que é aleatória. E não seleção, porque seleção ela implica realmente alguém indo lá e selecionando. Ela implica essa força da inteligência. E Darwin já começa mesmo dizendo, então, que seria absurdo imaginar que uma estrutura complexa como o olho conseguiria vir desse processo de seleção natural. Conseguiria ter causado um instrumento tão complexo como o olho. A gente vê aqui que Darwin, na verdade, ele não criou nada. Tá? A gente já viu no vídeo anterior, que o link está na descrição, a gente viu que Darwin não contribuiu com nada. Ou seja, o que ele fez? Ele já tinha uma teoria na cabeça dele que funcionava no nível lógico, mas não funcionava no nível social. Ou seja, as pessoas não estavam prontas para aceitar essa teoria que tinha validade lógica. E agora aqui eu estou falando o seguinte, porque ela é válida no nível lógico, não significa que ela é válida na realidade, tá? Eu não estou dizendo que a teoria dele está certa, só estou dizendo que ela é logicamente consistente. Ele já tinha desenvolvido o lado lógico da teoria, mas faltava as pessoas aceitarem. Então ele faz o seguinte, no capítulo 1, ele usa a variação na domesticação de animais. No capítulo 2, ele avança para a variação na natureza. No capítulo 3, na luta dos animais pela existência. E no capítulo 4, que Darwin mesmo admite que é a peça-chave do seu trabalho, ele fala então sobre a seleção natural. Então, no capítulo 1, ele fala sobre as pombas domésticas. A gente sabe de onde que as pombas domésticas vieram. Então a gente tem ali, na Inglaterra, pessoas que fazem domesticação de pombas e vão criando pombas muito mais desenvolvidas. Então pombas mais bonitas, com o peito inchado, sabe? Aquela pomba bonita, penteadinha. E aí, tu vê que todas essas raças novas de pomba, elas vêm mesmo de uma pomba selvagem. E aí ele aponta o seguinte, bom, mas a gente tem aqui as pombas que são mais desenvolvidas. As pombas que nós fizemos, então, a criação doméstica. E elas não são diferentes das pombas selvagens, mas a gente sabe que elas vieram das pombas selvagens. Então aqui a gente tem um elemento de mudança, criando algo novo. Essas pequenas mudanças com o tempo, a gente está começando a conseguir contabilizar. E então, como eu falei antes, se tu quiser convencer alguém, tu tem que partir de premissas que ele já aceita. E aqui ele usa então a superioridade das pombas, que são criadas através da domesticação, para fazer esse argumento. Ou seja, as pessoas, elas aceitam que as pombas que são criadas em cativeiro, elas são superiores às pombas naturais. Isso são coisas que já estão dentro da cabeça das pessoas. E ele usa isso
para dizer, sim, e tem mudança aqui. Então ele tira esse design doméstico e passa para a natureza. Mas aqui a gente tem que ver esse ponto essencial. Quando tu faz a domesticação de pombas, tu tem um design inteligente por trás. Porque tu tá ali, propositalmente, criando uma espécie mais desenvolvida. Vocês entendem? E é daí que vem a ideia de seleção. É por isso que o nome é seleção. Da mesma forma, então, que a gente vai ter uma família que produz pombas mais desenvolvidas, a gente vai ter a natureza que produz várias espécies que são mais desenvolvidas com o tempo. Então, ele faz uma analogia, da mesma forma que existe uma família que é uma produtora de espécies, então a natureza seria uma grande produtora de várias espécies. E aí quando ele chega no capítulo 3, ele fala sobre a competição da natureza. E competição é necessária para a teoria dele. Tu precisa de competição para os fortes se reproduzirem e para os fracos não se reproduzirem. Então o que ele faz? Ele pega a questão da competição, que é uma coisa que a gente conhece, porque existe na nossa natureza humana muita competição, e a gente sabe disso, e agora ele passa isso como uma ordem da natureza. Mas agora, a gente já vê isso por um ponto de criação doméstica. Ou seja, ao mesmo tempo que ele está tentando passar a inteligência para a natureza, ou seja, para virar um mero produto da chance, ele tem que aceitar a premissa de que existe um design inteligente. Ou seja, ao mesmo tempo que ele está tentando descartar o design inteligente, passando ele para a natureza, ele está tendo que aceitar o design inteligente como premissa. Então ele usa o exemplo de um criador de animais domésticos. Ele mistura isso com a ideia de variações de chance. E assim, ele joga o criador doméstico contra o naturalista. E chega então nesse processo mecanístico de como contabilizar pelas mudanças que acontecem com o tempo. E aí ele fala então que a seleção natural é o processo que está agindo ali. Então ele fala como se a seleção natural fosse Deus, onipresente, sempre fazendo seu trabalho, sempre contabilizando por mudanças. No menor dos aspectos, no menor dos aspectos, ela está ali, trabalhando, para que os fortes sobrevivam e os fracos morram. Está ali trabalhando para melhorar cada variação que acontece nos indivíduos, da mesma forma que um criador doméstico faz com seus animais. Então agora, a função de Deus, o Criador, que é análoga à nossa função de criador doméstico, foi embutida na natureza. E é assim que ele tenta tirar Deus da história. E isso é tecnicamente falso, mas é socialmente inteligível. E é daí que vem a arte da persuasão que a gente encontra no livro A Origem das Espécies. Quando a gente chega no capítulo 5, ele meio que dá uma completada no que ele falou, complementando um pouco os itens dos outros capítulos. E aí do capítulo 6 ao 9, ele vai dando então as principais objeções que vão surgindo na cabeça do leitor à teoria dele. E ele vai dando então exemplos de como existem transições graduais. Então, por exemplo, do lobo para o cachorro. E ele vai falando isso várias vezes, dando vários exemplos. E ele vai dando tanto exemplo para todas as objeções que surgiram na tua cabeça, e aí a tua cabeça já está tão acostumada com essas pequenas transições que vão acontecendo que tu pensa, o que elas não podem fazer? Se elas transformaram tantos animais em tantos outros animais, então o que elas não são capazes de fazer? Essas pequenas mudanças graduais que vão acontecendo com o tempo através da seleção natural. Que tu chega no capítulo que ele mesmo notou, que seria dos princípios geológicos, que ele admite ser a maior objeção à teoria dele, tu chega já com Darwin te condicionando e recondicionando para pensar nessa forma de pequenas e graduais mudanças que vão contabilizando pelas variações nas espécies. Nesse ponto, a gente já vê graus de transição em tudo. E a nossa mente já está preparada para encontrar graus de transição mesmo onde não existe. Então, para terminar esse livro, tu é obrigado a entrar no mundo de Darwin. E através dos princípios que o leitor já aceita como verdadeiros, ele transforma o nosso mundo no dele. E é assim que ele usa os princípios que a gente já aceita, o design inteligente, para nos forçar dentro do mundo dele, no qual o design inteligente não existe. E isso, meus amigos, é uma grande técnica de persuasão. E é por isso que eu digo que Darwin é um gênio da persuasão, porque ele realmente é. Por que vocês acham que as ideias já estavam lá há tanto tempo, sendo esboçadas e sendo expostas, e ninguém tinha acreditado nelas? Ninguém tinha olhado para aquilo e dito, nossa, agora sim a gente entende o que aconteceu com o processo de evolução, como é que ele funciona. Foi só depois do trabalho de Darwin, que não adicionou nada de novo, que isso aconteceu.
Porque aí a gente fica se perguntando, se o homem consegue transformar as espécies, então por que a natureza não conseguiria? E aqui a gente vê então o nível dessa palavra que em inglês é craftsmanship, que significa basicamente o desenvolvimento, a criação, o artesanato. Então agora tu vê que o nível disso foi passado por uma ordem muito superior. E isso nada mais, nada menos é do que uma inteligência de forma maior. Então ele pega a nossa inteligência. Quando a gente manipula e cria novos animais, ele passa isso para uma ordem muito superior, que seria a ordem de toda a natureza. Ou seja, uma inteligência muito maior, uma inteligência de ordem muito maior. E aqui a gente vê então que ele não está, de forma nenhuma, descartando o design inteligente, mas ele está reinventando o design inteligente. Ele está reinventando como um design progressivo. E aqui a gente vê então que Darwin nos dá a oportunidade de negar a Deus. Ele deu isso para muitas pessoas. Mas para fazer isso, ele requer que nós vejamos que Deus é muito mais inteligente e muito mais poderoso do que nós imaginávamos. Porque ele faz todas as coisas para que elas consigam se auto-fazer. E é assim que Darwin vira um advogado do design inteligente para descartar ele. E isso faz dele um mestre da persuasão, e não um mestre da biologia. Então a gente notou aqui que nós estamos falando de teorias, nós estamos falando de ideias, nós não estamos falando de realidade. Então eu quero deixar bem claro uma coisa aqui para todo mundo. Eu não sei se a teoria que hoje em dia é atribuída a Darwin, que já foi incorporada com muitas mudanças da biologia, então o neodarwinismo, ou seja lá o que todo mundo chama, porque tem 500 nomes para chamar a teoria de Darwin embutida com novas contribuições da biologia. Então, eu não sei se isso está certo ou não. E eu acho que a gente não tem como saber. Mas eu não estou sozinho. Eu deixei aqui na descrição um link com uma lista de nomes, de 480 nomes, de professores de universidades importantíssimas, com professores acadêmicos importantes que dizem que não apoiam as teorias de Darwin, ou as teorias provenientes da teoria de Darwin. Então, para mim, é o seguinte: eu não sei se a teoria de Darwin está certa, e eu não sei se a teoria de Darwin está errada. E honestamente, se até hoje ninguém conseguiu descobrir com certeza, e isso eu sei, porque se tem tantos acadêmicos assim indo contra, é porque não se tem uma certeza. Tem milhões e milhões de objeções e é uma literatura muito extensa. Então, se não houve um consenso ainda, não sou eu que vou conseguir dar esse consenso. Não é a minha análise aqui que vai conseguir dar o mistério da evolução e dar uma descoberta para isso. Mas saber que não se sabe algo é superior a achar que sabe algo que na verdade não se sabe. Então, só para dar uma resumida final, eu mostrei no vídeo passado que Darwin não adiciona nenhuma contribuição nova para a teoria dele, e ele usa, então, como eu mostrei nesse vídeo, o design inteligente para descartar o design inteligente, apoiando, então, a teoria da seleção natural dele. Só que para descartar o design inteligente nas premissas dele, a gente tem que aceitar o design inteligente. E isso tudo só mostra que Deus é muito mais poderoso e inteligente do que a gente imaginava. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se vocês ficaram com dúvidas, coloquem aqui nos comentários que a gente pode conversar sobre. E eu conto com vocês então para continuar assistindo os vídeos. Um grande abraço a todos e até a próxima.